Quando Deus fundou o reino de Israel, ele era unido com todas as 12 tribos juntas em um único território. A ideia era que o povo vivesse em unidade, apesar das diferentes tribos. No entanto, já no período dos juízes, a divisão entre elas era marcante, o que trouxe uma série de derrotas aos israelitas. A narrativa bíblica traçou o caminho até o reinado de Davi, o período mais próspero em termos religiosos de Israel, pois o tabernáculo, o culto, a adoração e o movimento profético estavam em plena atividade. Seguindo o trono de Davi, Salomão manteve a prosperidade do reino em alta. Ele foi um grande sábio e diplomata, adquirindo aliados e diversas riquezas sem a necessidade de batalhar, mas cobrando tributos do povo, o que causou divisão no reino após a sua morte. Porém, foi uma ação direta de Salomão quando ele se rendeu à adoração de deuses estrangeiros após ter se casado com diversas mulheres de outras nações. Deus, julgando essa traição do rei, prometeu que castigaria a nação separando o reino em dois. Assim, após sua morte, seu sucessor foi nomeado Roboão. Em contraste com Davi e Salomão, Roboão foi extremamente imprudente e não cuidou do povo de Israel. O próprio Deus permitiu que as 10 tribos do norte se separassem do rei Roboão e apenas as tribos de Judá e Benjamim ficassem sob comando deste rei imprudente. Enquanto isso, ao norte, as 10 tribos tinham Jeroboão como seu rei. Dessa forma, 2 reinos foram formados, Israel ao norte, com 10 tribos, e Judá ao sul, com 2 tribos. Ambos os reinos estavam em aliança com Deus, pois eram descendentes de Abraão. No entanto, o reino de Judá tinha proeminência, uma vez que o templo do Senhor estava em seu território. O reino de Israel, por sua vez, pareceu se afundar muito mais rapidamente que Judá, por isso, daremos uma atenção especial a ele neste momento. Uma vez que o templo estava em Judá, os israelitas precisariam ir até Jerusalém para efetuar seus sacrifícios e adorações. Mas Jeroboão tentou impedir isso, por medo de o povo se revoltar contra ele. Ele decidiu criar 2 lugares sagrados, um no território de Dan e outro em Samaria, cidade que se tornou a capital do reino de Israel. Uma vez que o reino do norte era muito novo, sofreu por muitos anos sem uma dinastia decente. Além de Jeroboão, reinaram também Nadab, Baasa, Ela e Zim por um curto período de tempo, que foi marcado por uma sucessão de traições e golpes de estado. O trono se estabeleceu de verdade apenas com o reinado de Onri, que construiu a capital de Israel na cidade de Samaria, fortalecendo a identidade nacional. Após Onri, Acabe sucedeu ao trono, mas foi de longe o mais corrupto de todos os reis. Isso porque Acabe se casou com Jezabel, uma mulher estrangeira que o influenciou a cultuar Baal. A corrupção espiritual desse rei foi tanta que chegou a construir um altar para esse falso deus em Samaria. Essa sucessão de reis corruptos, que não seguiam a lei do Senhor, fez com que Israel se corrompesse muito rápido. O reinado de Acabe foi decisivo na corrupção e na queda de Israel, pois instaurou uma nova religião entre o povo. Devemos lembrar que Deus sempre exigiu adoração única, e os 10 mandamentos apontavam justamente para isso. Moisés fez um duro trabalho para purificar os hebreus da religião dos egípcios durante o Êxodo, e a purificação do território de todo o Israel, feita no período de Josué e dos juízes, devia estar muito bem fixada na memória dos israelitas, mas vemos que não foi isso que aconteceu. Toda a história do reino dividido é contada nos livros de 1º e 2º Reis, registrando reinado após reinado, tanto de Israel quanto de Judá. No centro dessa história, encontramos o ministério de Elias e Eliseu, 2 profetas enviados e empoderados por Deus para denunciar os pecados do reino do norte. O profeta Eliseu foi enviado para confrontar Acabe, Jezabel e seu exército de profetas de Baal diretamente, com o intuito de restaurar a adoração ao Senhor. Os 2 reinos tiveram cerca de 20 reis cada. Com exceção de alguns reis de Judá, a maioria desses reis seguiu o caminho de Jeroboão e Acabe, ao invés do exemplo de Davi, entregando-se à idolatria e permitindo que o povo cultuasse outros deuses. A fidelidade do rei e suas políticas religiosas eram mais importantes do que qualquer outro aspecto no governo. Chegando ao fim do livro de 2º Reis, encontramos o relato da invasão da Assíria em Israel. O próprio Deus levantou os assírios e decretou que o reino do norte deveria cair e ser exilado. Deus sempre foi fiel e misericordioso, dando a eles diversas oportunidades para o arrependimento, enviando diversos profetas que apontassem o caminho correto. Mas a corrupção da nação foi demasiada, e o povo se recusou a retornar ao Senhor. Assim, todos os israelitas foram exilados na Assíria. Apesar da corrupção no reino do norte ter sido mais acelerada, Judá também falhou em permanecer fiel ao Senhor. Eles tiveram reis melhores e mais fiéis a Deus, mas também teimavam e se entregavam à idolatria e falta de fé. Deus levantou uma nação estrangeira maior que a Assíria para destruir Judá, a Babilônia.
Sua invasão e violência são tão marcantes que estão muito bem registradas na Bíblia, tanto nos últimos capítulos de Reis quanto nos profetas dessa era. O exílio, que os tirou da terra prometida, marcou sua derrota, pois o Deus que os tirou do Egito agora os entregou a outra nação, e o povo que foi liberto do cativeiro voltou à prisão. Embora tudo parecesse perdido, Deus não os abandonou. Ele enviou profetas mesmo no exílio, e o vislumbre de um libertador foi visto nas palavras desses homens, apontando para um tempo em que as leis do Senhor não estariam escritas em pedra, mas nos corações. O período em que o povo de Deus viveu como uma nação fragmentada foi de 930 a 586 a.C., ano em que a Babilônia destruiu Judá. Muito tempo ainda se passaria, mas em breve o povo de Deus voltaria a ser um, sendo unidos pela cruz de Cristo. Se você quer saber mais sobre os principais reis deste período, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações.